Que prazer apresentar o 4º episódio da série especial MOVE, do podcast Fala Engenharia. Eu sou a jornalista Mari Lapinski e neste espaço vamos conversar sobre as equipes de mobilidade da Escola de Engenharia que integram o programa MOVE. Hoje vamos conversar com Lucas Follmann, tesoureiro e ex-capitão da RS Racing, do MOVE URGS. Lucas é graduando em Engenharia de Energia e liderou a equipe que projeta e constrói protótipos automobilísticos tipo Fórmula a combustão. A RS Racing participa da competição Fórmula SEI Brasil, na categoria a combustão, e tem como destaque ser a primeira equipe a desenvolver um protótipo com motor lateral. O MOVE é o programa de apoio que tem por objetivo organizar e integrar as equipes de alunos da Escola de Engenharia da URGS que participam das competições de mobilidade entre universidades, além de dar condições para essas equipes construírem e testarem seus protótipos. Além da RS Racing, existem outras 6 equipes de competições ativas: a Chebaja, a Nautilus, Bagual Racing, Pampa Aerodesign, a E-Power Racing e a mais recente, a Starche. Lucas, muito obrigada por participar do podcast conosco. Seja muito bem-vindo. Olá, o prazer é todo meu em estar aqui representando a equipe e também podendo falar um pouco sobre a nossa competição, as nossas atividades. Para iniciar a nossa conversa, eu queria saber como funcionam os protótipos que vocês desenvolvem na RS Racing, especialmente nessa questão do motor lateral que vocês projetaram. O protótipo aqui a gente produz aqui dentro da equipe. Ele é feito para competir na Fórmula SEI Brasil e a gente tem uma série de regulamentos que a gente tem que seguir. A principal característica dele, a gente tem a limitação principal que é na nossa motorização, que pode ser até 700 cilindradas, e também tem uma restrição na alimentação do motor. Com base nisso, a gente acaba construindo todo o resto do protótipo. Todos eles têm uma forma bem semelhante na questão de envelope e chassis, que também são todos regulamentados. O objetivo é basicamente fazer aí as provas da competição com o melhor tempo possível. Mas o protótipo é basicamente isso. É um veículo monoposto, uma pessoa dirige. Basicamente, essa história que comentou do motor lateral, ela aconteceu em 2015, em meados dessa época aí. Obviamente, eu não estava na equipe, não estava aqui nem na engenharia, mas foi o que marcou não só a equipe aqui dentro, internamente, mas também pro resto aí do Brasil. A gente ainda vai lá hoje em dia e o pessoal ainda lembra, a equipe com motor lateral, etc. Foi basicamente uma história que acabou tendo um desempenho muito bom, uma montagem um pouco diferente do que costuma ser feito. Tradicionalmente, os veículos têm o espaço para o piloto e o motor, e toda a parte de powertrain fica nas costas e atrás de uma parede de porta-fogo. O pessoal acabou colocando aí no motor lateral, utilizando algumas vantagens que tinha, então conseguia deixar um momento polar bem menor, então tinha uma agilidade melhor para fazer curvas, e na competição a gente tem muita curva para fazer, então acabava dando uma boa pontuação para a gente, e também acabava trazendo um entre-eixo um pouco menor, o que também facilitava a parte de raios de curva e etc. Então, de um ponto de vista técnico, foi interessante porque nos trouxe vantagens competitivas, e de um ponto de vista de design, de projeto em si, também foi um pouco inusitado, porque nunca se tinha visto isso antes. Tanto é que foi um ponto que, de novo, marcou a história não só da equipe, mas também fora na competição, e até levou a equipe ao 2º lugar dentro da competição, que foi a melhor colocação atingida até então, e abriu muitas portas aí para nos desenvolvermos desde então. E falando sobre a competição, como é que ela funciona? Qual é o maior diferencial de vocês na competição e também o maior desafio que vocês enfrentam hoje? Nossa competição, ela acontece uma vez por ano em São Paulo, geralmente na cidade de Piracicaba. E ela acontece em 4 dias. Na verdade 5, mas o primeiro é só inscrição, então não vou nem contar ele. Os 2 primeiros dias são basicamente a inspeção técnica, em que a gente leva o carro ali para os juízes avaliarem se ele está em conformidade com o regulamento que a gente tem. Uma vez que a gente é aprovado nas provas técnicas, a gente pode participar nas provas dinâmicas. Antes da gente ir para essas provas dinâmicas, a gente tem nesses mesmos 2 dias, em paralelo com a inspeção, as provas que a gente chama de estáticas, que são basicamente apresentações, que são 3 provas que a gente tem nesses dias. A primeira é de design, que não é só ter um carro bonito, mas na verdade é um design do ponto de vista de engenharia. A gente faz justificativas para os juízes que são engenheiros já formados na área sobre o nosso projeto. Então a gente tem que justificar por que a gente escolheu o motor tal e não qualquer outro, porque a gente tem um tamanho de roda e não outro, enfim, são justificativas técnicas de escolha do projeto, que são avaliadas por engenheiros que já trabalham na área, que muitos deles já passaram pela competição na sua época de graduação.
Essa é a principal prova estática que a gente tem. Além dela, a gente tem outras duas, que é o custos e a parte do business. O custos é basicamente uma prova em que a gente elenca todos os materiais que foram usados para a construção do nosso protótipo, com base numa tabela padrão que é oferecida pela SAE, que é a organizadora da competição, e o veículo que tiver o menor custo global recebe essa prova. E a parte de business, a nossa equipe basicamente desenvolve um pitch para vender o nosso protótipo aos releases que também são da área de interesse. Com isso feito, foram concluídas as provas estáticas, e as provas estáticas pontuam mais ou menos 40% da nossa nota na competição. Passados os primeiros 2 dias, a gente vai para o final de semana, geralmente no sábado e domingo, que acontecem as provas dinâmicas. Que, querendo ou não, também são as que mais chamam a atenção, são mais interessantes para o pessoal ver, porque daí são as de corrida em si. E daí são 5 provas dinâmicas que a gente tem. A primeira delas é a aceleração, que basicamente daí o protótipo ele é colocado numa reta de arrancada no autódromo. São 75 metros e daí são feitas 4 tomadas de tempo. Todas as provas têm 4 vezes. Então, pega ali a melhor arrancada que tu tiver e essa daí vai contar pro teu tempo. E daí o veículo com o melhor tempo ganha a pontuação dessa prova. Depois a gente tem o skid pad, que é um circuito em 8, e ele testa basicamente a dinâmica e como a suspensão é. Então, tu faz 2 voltas para um lado, 2 voltas para o outro, pega a média desses tempos, e essa é a tua pontuação aí do skid pad. Depois, ainda no sábado, a gente tem o autocross, que é basicamente um time attack. É uma pista já pré-definida ali pela competição. Eles geralmente pegam ali o autódromo ou o kartódromo que tem, adicionam um pouco mais de barreiras, então slaloms, chicanes, etc. E são feitas de novo 4 camadas de tempo, melhor volta, digamos assim, é a que é registrada pela tua pontuação. Basicamente, essas 3 provas aí acontecem no sábado e depois no domingo, é o último dia de competição, e acontecem as últimas 2, que é o Enduro e a eficiência energética. Elas acontecem simultaneamente. O Enduro é uma pista semelhante à do Time Attack, só que daí é uma volta mesmo completa, tem início e depois começa tudo de novo. São geralmente 22 km e é feita tomada de tempo de cada volta. Em paralelo a isso, é feita a eficiência energética, que é basicamente o consumo de combustível pra gente. Então, ao final da prova, a gente sai ali, eles medem o quanto de combustível que foi gasto e com isso está finalizada a nossa pontuação. No geral, 40% das estáticas, 60% das dinâmicas, a soma das pontuações daí refletem o resultado da competição como um todo. E o principal desafio que a gente tem, sinceramente, a gente conseguir participar já é um baita desafio, porque tem uma logística toda envolvida com isso. Também tem a questão dos membros conseguirem chegar lá. A gente vai geralmente em 20 pessoas, que é o limite pela competição, e mais algumas pessoas que ficam fora dos boxes nos auxiliando. Então, às vezes tem que fazer alguma compra de peça, tem que organizar alguma coisa fora do CPA, fora do autódromo mesmo que a gente está competindo. A gente sempre tenta levar mais gente para poder nos dar essa força por fora do autódromo. É uma competição bem tradicional, não sei se é a palavra certa, porque tem equipes aqui que são muito mais tradicionais que a gente em questão de tempo, mas ela começou aqui no Brasil em 2004, a nossa equipe iniciou em 2010 e desde então a gente participa. Atualmente já tem cerca de 80 equipes participando nas 2 categorias, né, elétrica e combustão, só na combustão é cerca de 60, então tem bastante competidores, bastante gente que vai lá com esse mesmo objetivo. É uma diversão pra gente, é muito divertido construir, poder ver o teu protótipo lá correndo e tudo mais, mas também é um desafio bem grande, porque não é um trabalho de um ano, de muita gente que colocou as mãos aí, vai lá 20 pessoas, mas tem muito mais gente envolvida aqui por trás, na construção do protótipo, etc. Então também tem um peso bastante grande em representar todo esse ano, todo esse esforço que foi colocado em cima do protótipo. E além da competição, vocês também participam de outros eventos? A gente participa mais em exposições, esse tipo de evento aqui daí na região, tanto dentro aqui da universidade, como por exemplo, Portas Abertas, que a gente sempre leva o protótipo para expor, ou também alguns outros eventos que acontecem aqui na região. Um dos nossos parceiros principais é o Velopark, que também é nosso patrocinador. É um autódromo que fica aqui próximo de Porto Alegre e vira e mexe a gente está lá. Então, um exemplo bem interessante que a gente pode citar, quando que acontece geralmente em Stock Car, que vem aqui ou pro Velopark, ou pro Tarumã, enfim, na região. A gente acaba sendo convidado através da Raquel Ló, que é também uma engenheira que trabalha ali dentro de uma equipe da Stock Car, principalmente com foco aí nas gurias que participam, não só da nossa equipe, mas da universidade aqui em geral. Então, sempre que acabam vindo esse pessoal, esses eventos, a gente acaba podendo participar e também trazendo visibilidade não só para a equipe, mas também para as gurias que estão aqui dentro da equipe e da engenharia, que é também um foco bastante grande desses eventos que tem, por exemplo, com a Raquel e também aqui dentro da equipe trazer um pouco mais de participação feminina para integrar todos esses cenários. E tu falaste agora citaste um patrocinador, e um dos objetivos do programa MOVE é justamente incentivar essa busca por parcerias. Como que tem sido para vocês da RS Racing? Vocês têm conseguido esse apoio suficiente
para se manter nas competições? Estão precisando buscar mais parcerias? Como tem sido? A gente tem apoio de muita gente hoje em dia, através da universidade, com a Escola de Engenharia, com o MOV, e também de patrocinadores externos, que a gente também já tem de um pouco mais de tempo. Então sim, a gente tem esse apoio aqui dentro, mas a gente sempre está em busca de mais, porque a construção do protótipo, execução, validação e a ida até São Paulo é uma tarefa relativamente custosa. Então tem um valor bem grande que acaba sendo aplicado cada ano. E a gente é muito feliz de conseguir participar praticamente anualmente. A gente sempre busca mais também para poder trazer um resultado melhor cada vez mais, melhorando a qualidade do nosso projeto, a entrega que a gente faz e também incentivando os nossos membros também a terem mais orgulho e estarem mais presentes daí dentro da competição. Então, sim, a gente tem esse apoio, mas a gente está sempre buscando mais para justamente melhorar ainda mais o nosso projeto. E atualmente a equipe ela é composta por quantas pessoas, de quais cursos? Atualmente a equipe conta com cerca de 30 membros. A gente está bem na virada da competição, a gente participou agora em agosto, então a gente está com uma certa saída um pouco gigante. A gente vai fazer um processo seletivo agora, logo mais, para receber um pouco mais de gente, mas geralmente fica aí nessa casa de 30 pessoas, é o ideal para a gente conseguir funcionar como equipe. Quanto aos cursos, é focado principalmente nas engenharias, obviamente. Em 2010, quando começou, era só da engenharia mecânica, mas hoje já passou aí mais de uma década, quase 2 até, é bem diversificado. Então tem eu, por exemplo, que sou de engenharia de energia, tem bastante gente que tem engenharia elétrica, controle de automação, até da química já teve gente, e teve até alguns membros que eram de outros cursos aí que nem são da engenharia. Por exemplo, a gente já teve membro do direito, administração, que também nos deram uma baita força com a parte da organização da equipe na parte do administrativo. E a gente está sempre buscando ter mais essa diversidade de cursos aqui dentro também para melhorar a nossa experiência e também melhorar a qualidade cada vez mais. E desde quando tu integra a equipe do RS Racing, como que é esse processo até se tornar o capitão da equipe? Eu entrei na equipe em 2020, foi o mesmo ano que eu entrei na universidade, quando começou a questão de ensino remoto com a pandemia. E basicamente teve um período ali que a universidade ficou sem aulas, estava sem uma decisão muito clara do que seria feito. Eu acabei conhecendo a RS nesse meio tempo e entrei no setor de powertrain na época. Na verdade, drivetrain, que acabou sendo unificado. Entrei na equipe ali no finalzinho de 2020, fiquei mais ou menos um ano como membro de uma das áreas técnicas e depois eu assumi por quase um ano também o cargo de diretor de projetos, que basicamente supervisiona e direciona daí as atividades de todas as áreas técnicas ali dentro da equipe. Depois desse tempo eu fiquei daí 2 anos como capitão, então eu entrei ali em 2022 como capitão, e daí até o finalzinho do ano passado, na verdade, daí foi passada a capitania Marcos agora, o atual capitão. Eu tô ainda aqui dentro da equipe, oficialmente como tesoureiro e também dando uma força aqui para a capitania, porque é uma passagem um pouco difícil, um pouco demorada, desde 2020 aqui na equipe, fazendo algumas das funções que eu comentei. E pra gente encerrar, então, eu gostaria de saber quais são os próximos passos para a RS Racing agora até a próxima competição, né? Vocês participaram de uma agora, e quais são os planos para a próxima? Quais melhorias vocês gostariam de fazer? O nosso calendário de projetos, ele é dividido basicamente nas seguintes etapas. Tem o projeto em si, que a gente vai pegar o feedback que a gente recebeu desse último ano, atualizar o que for necessário, mudar o que precisa, porque a gente tem por obrigação que mudar pelo menos 40% do nosso projeto. É uma restrição imposta pela competição que visa justamente formar e desenvolver a capacidade de projeto dos nossos alunos. Então não adianta só fazer um carro e ficar com ele por 5, 6 anos, então não é esse foco, sabe? É justamente incentivar o pessoal a projetar. Então, vindo dessa demanda, a primeira etapa, que é o projeto em si. A partir do projeto, a gente faz a etapa de fabricação, que é basicamente trazer à vida aqui tudo que a gente projetou. Então, tem algumas modificações que tem que ser feitas a fim de viabilizar esse processo, e consiste basicamente na compra e aquisição e, enfim, encomenda de blocos, imagens, construção assim do que foi projetado. Depois a gente tem a fase de validação. Uma vez que tem o carro todo montado, a gente tem que pegar e realmente ver se ele está desempenhando da forma que a gente espera, se está melhor do que o ano passado. Se não tá, a gente tem que corrigir ou achar, enfim, formas de melhorar ao máximo o aproveitamento que a gente tem com o protótipo. Cada uma dessas fases é dividida em um período de 3 ou 4 meses para ter um tempo bom em cada uma e a gente poder, de fato, aproveitar tudo que a gente tem da equipe. Passada essa fase de validação é basicamente carregar o carro no caminhão, ir para São Paulo e participar da competição. Os próximos passos, nesse último ano a gente teve uma mudança significativa, que foi a redução de peso através da diminuição do tamanho de roda que a gente tem. Isso nos colocou num ponto de vista competitivo muito maior, com relação aqui às demais equipes, e a ideia desse ano é a gente poder realmente aproveitar melhor toda essa mudança que foi feita. Enfim, nesse último ano aqui a gente foi um pouco afetado através das enchentes na questão de acesso aí à oficina e também todo o tempo de testes, que acabou sendo um pouco afetado. E a gente sente que não conseguiu aproveitar de forma plena todo esse aproveitamento que a gente ganhou na forma técnica. Então a ideia para esse ano é fazer essas modificações que precisam ser feitas, que a gente identificou na última competição, mas focando principalmente na validação
e tendo um protótipo mais competitivo em decorrência disso. Tu falaste também agora sobre um novo processo seletivo para trazer mais pessoas para a equipe. Qualquer aluno da engenharia pode se inscrever? Como que funciona para quem quiser participar e integrar a equipe de mobilidade? Para participar tem que ser aluno da URGS, não precisa nem ser da engenharia, mas obviamente a gente acaba ficando um pouco mais para a engenharia por causa das atividades que a gente tem e também de todo o ramo que acaba sendo seguido. Para participar, basicamente vai ser aberto o link de inscrição, pode ser acessado aí através do nosso Instagram ou do próprio MOV e também no site www.mov.urgs.br. Mas seguindo as nossas redes sociais já dá para ter uma boa ideia de quando é que vai estar aberto, calendário, etc. Se quiser, o @é RS Racing URGS. E a participação daí basicamente a equipe é dividida em 6 áreas, sendo 5 técnicas e uma administrativa. 5 áreas técnicas são aerodinâmica, freios e ergonomia, dinâmica estrutural, chassi e suspensão, um pouco mais chique, o powertrain, e daí também tem o administrativo, obviamente, que daí a gente faz todo o controle, toda a gestão da nossa equipe. Então tá, Lucas, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. A gente parabeniza então a ti e os demais integrantes da equipe RS Racing e desejamos sucesso agora nesses novos passos que você nos contou, que o próxima competição venha aí com um resultado ainda melhor. Perfeito. Nós também ficamos muito felizes de termos sido chamados aqui e ficamos sempre à disposição. Eventuais dúvidas, eventuais contatos que quiserem fazer, através de mim ou através da nossa página do Instagram. Tá certo, então, muito obrigada. Obrigado, tchau, tchau.